Vamos lá continuar, pessoal, a segunda parte da nossa primeira aula. A gente já viu petição inicial, a possibilidade de emenda da petição inicial. Para a aluna que chegou, eu vou deixar esse material disponível para vocês, tá certo? Então não se preocupem de correr para anotar, mas se por acaso eu falar um pouco mais rápido, você me interrompe que eu diminuo a velocidade, tá? A gente já tratou da petição inicial, da emenda, do indeferimento, os requisitos, o pedido e também da improcedência liminar do pedido, com aquela crítica em relação à doutrina que diz que é um dispositivo inconstitucional por não observar o contraditório, mas o que prevalece é o que está no código, né, que é sim possível e que sobra para o autor, se assim quiser, apresentar a apelação com a possibilidade de juiz de retratação. Mas vamos lá para a audiência. Ela foi tida como uma das principais novidades do Código. É a audiência antes de tudo, antes de ter a contestação, antes de qualquer providência, né, de forma relacionada a provas, né? Então ela foi tida como a principal novidade. No âmbito das ações de família, aqueles procedimentos especiais finais lá do Código, essa audiência ela também ocorre, mas com uma diferença. Nessa audiência lá das ações de família, quando o réu é citado para comparecer à audiência de conciliação e mediação, ele não recebe cópia da petição inicial. Isso pode parecer a priori que é uma forma dele não exercer o direito de defesa dele, mas a ideia do Código foi bem bacana porque foi para evitar que as partes se inflassem demais, né? Porque quando você recebe uma petição, o réu normalmente quando recebe um de divórcio, de alimentos, tem tudo, né? Tudo que precisa e tudo que não precisa. Tem xingamento, tem traição, tem questões que não são jurídicas, principalmente quando envolve divórcio, ação de alimentos, união estável, tudo envolvendo filiação, alegação de alienação parental. Então isso, para os idealizadores do Código, dificultava muito a realização de uma conciliação. Porque, desculpa o termo, o cara ou a mulher chegava puto na audiência, já querendo arrumar briga. Então, muitas vezes, já não fazia acordo, não, mas ela colocou isso aí no processo e agora eu quero provar que não é isso. Então, nas ações de família, quando o réu é citado, o réu ou a ré, eles são citados sem cópia da petição inicial. Isso não aquela contrafé que vai junto com a citação, com o mandado de citação. Isso não significa que ele não pode ter acesso, óbvio que não. Se ele for lá no fórum, quiser acesso, ele é parte e vai ter acesso sim, mas a ideia é justamente essa. No procedimento comum, não envolvendo as ações de família, o réu, quando recebe a petição inicial, a contrafé, ele recebe com a ordem de citação para comparecer à audiência e não para contestar. Porque a audiência vai ser o primeiro ato do processo em que as duas partes vão estar, né, frente a frente. Depois da integração do réu na relação jurídica processual, o primeiro ato processual é a audiência de conciliação e mediação. Vamos falar da teoria e vamos falar do que acontece na prática. A teoria, como sempre, é tudo muito maravilhoso. Tem que ter um intervalo mínimo, você vai marcar a audiência ser feita por um mediador, por um conciliador. Mediação, se tiver preferencialmente um vínculo anterior entre as partes, então provavelmente nas ações de família é mais adequado utilizar a mediação, e a conciliação para preferencialmente quando não há esse vínculo anterior entre as partes. O que acontece na prática? É o juiz que faz a conciliação. Ou ele coloca um serventuário para fazer, um estagiário, um assessor, não é um mediador ou um conciliador. Não é, claro, existem exceções, aqueles fóruns maiores, quando a justiça é mais estruturada, mas em regra, quem faz nos interiores, o que é mais comum, é o juiz que faz essa audiência. E aí o que aconteceu no início, no primeiro ano de vigência do Código? Não sei se vocês chegaram a ver, saiu numa coluna do Jota, até o professor Luiz Delore, falando sobre o que pegou e o que não pegou no CPC. E uma das coisas que não pegou foi justamente essa,
Porque muitos juízes não estavam marcando audiência de conciliação e mediação, já estavam designando o réu citando o réu, para apresentar a contestação. Porque esses juízes diziam que o código diz, e o CNJ tem uma resolução que trata da mediação e da conciliação, que quem tem que fazer isso é o mediador e o conciliador, não é o juiz. Eu acredito que isso é muito válido, não é para o juiz interferir nesse momento, porque às vezes ele se contamina, embora muitas vezes ele não vá se lembrar no momento que fez a sentença daquela situação na audiência de conciliação, dependendo do que ocorreu na audiência ele pode se lembrar, e às vezes as partes falam coisas ali que não é para o juiz necessariamente escutar. E os juízes se contaminam, não dá para dizer que são neutros, eles podem ser imparciais, mas neutralidade não existe. Então, o que acontecia na prática era que os juízes não estavam marcando, alguns juízes não estavam marcando audiência ou marcavam e eles mesmos faziam audiência de conciliação e mediação. Eu vou dar um exemplo para vocês, quando era juíza, que eu não marquei audiência. Sabe as ações de DPVAT? Só se paga depois do laudo, para avaliar se foi uma invalidez, qual o grau de invalidez, segundo aquela tabela que foi considerada constitucional. As seguradoras não pagam antes do laudo. Então, o que adianta marcar uma audiência de conciliação? Só para perguntar para as partes que vocês querem conciliar, tem alguma proposta de acordo? A seguradora vai falar que não tem. E aí vai esperar a audiência de instrução para ser deliberada pela produção da prova pericial, para aí sim, realmente ter uma viabilidade de um acordo ou não. Nesses casos, eu particularmente adotava essa postura, eu não marcava audiência. Ninguém nunca questionou, porque sempre tinham mutirões de DPVAT. Mas eu estou dando um exemplo que tenta, pelo menos, privilegiar a efetividade do processo. Mas a regra é que sempre essa audiência ocorra, porque tem muito êxito, principalmente nas ações de família, nas ações de alimentos. É sempre importante fazer essa tentativa de conciliação, mas se ela não for feita, não há prejuízo, porque o juiz, na instrução, segundo tem lá no CPC, ele tem que abrir a audiência e tentar novamente a conciliação. Então não há prejuízo. E no próprio CPC, ele traz como um dever do defensor público, do promotor, das partes, tentarem conciliar as partes do processo a todo momento, estimularem essa fase conciliatória. O que acontece normalmente é que essas mediações e conciliações são realizadas pelos SEJUSCs. Eu não sei se tem, acredito que tem aqui. Então essa fase é realizada pelo SEJUSC e depois é que o processo vai para o juiz, cada um no seu quadrado. Muita coisa é resolvida lá no SEJUSC, principalmente envolvendo questões de consumidor, eu ia falar CELPA porque eu me lembrei do Pará, mas aqui a agência de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, provavelmente tem muita demanda, deve ter uma demanda muito grande, especialmente em juizado de pequenas causas, mas também na justiça comum. Então isso é resolvido muito com grande êxito na audiência de conciliação e na audiência de mediação. Ela é considerada, segundo a letra da lei, uma etapa obrigatória do processo. Ela só não é obrigatória se as duas partes disserem que não querem. Se, por exemplo, o autor ele não apresenta nenhuma manifestação na petição inicial, nem se quer e nem se não quer, o juiz pode deliberar pela emenda, dizer assim, emende a petição inicial para dizer se tem interesse ou não na conciliação. Prevalece que não. Prevalece que quem cala consente. Então, se ele calou naquele momento processual que era para ele se manifestar sobre a realização ou não da audiência, significa dizer que ele quer a audiência. Tem que ser expressa que não tem interesse na realização da audiência de conciliação e de mediação. E o réu também tem a oportunidade, depois de ser citado, de se manifestar no sentido de que não tem interesse na realização dessa audiência. Se o autor diz que quer e o réu diz que não quer, vai ter audiência do mesmo jeito. É só se ambas as partes se manifestarem expressamente no sentido de que não querem a audiência de conciliação. Ou uma outra hipótese em que ela não ocorre é quando não se admite a autocomposição, tá certo? Alguns juízes fazem, como eu disse para vocês,
pulam essa etapa desta audiência em casos excepcionais, como eu falei do DPVAT, que realmente busca a efetividade, porque só é feito o acordo se tiver realmente o laudo, mas a regra é que essa audiência efetivamente ocorra. Quais as problemáticas em relação a essa audiência de conciliação e de mediação? Já falei para vocês da desistência, tá? Que o réu também tem a possibilidade de desistir. Se for em litisconsórcio, todo mundo tem que dizer não. Se um disser sim ou se calar, porque quem cala consente, a audiência vai ocorrer do mesmo jeito. Quais são as problemáticas? A primeira delas é a multa. É muito comum que, dependendo até do lugar, as partes faltem às audiências, achando que não, ele não vai fazer acordo não vou perder meu tempo não. Já é desacreditada na justiça, o que é normal, né? Mas essa falta de credibilidade muitas vezes gera um prejuízo para a parte. E de tanto ocorrerem essas ausências, e é claro, prejudica o andamento do processo, que poderia ter sido marcado uma outra audiência para a parte que teve interesse. Enfim, o Código trouxe no parágrafo 8º a possibilidade de aplicação de multa para quem falta e não justifica. Eu posso faltar uma audiência, eu posso pedir o adiamento de uma audiência? É claro que eu posso. Eu posso pedir o adiamento da audiência até o início do pregão, está previsto no Código, na audiência de instrução, mas se aplica por analogia aqui, porque se trata de um ato processual que é uma audiência também. Mas é claro que existem situações excepcionais. Eu estou doente, não tenho como justificar naquele momento, mas justifico a posteriori através do defensor público, através do advogado. Nessa hipótese, incide a multa? É óbvio que não, porque a ausência aqui tem que ser injustificada, tá? Essa multa é aplicável no âmbito da audiência de instrução, porque aqui a gente está vendo a audiência do 334 de conciliação e mediação. Mas suponha que o réu falte a audiência de instrução. Ele pode ser penalizado com essa multa? Prevalece que não, porque na audiência de instrução, a ausência do réu já gera um efeito. Qual é esse efeito? Se ele for intimado para, na revelia, a ausência de contestação, qual é a consequência para o réu, por exemplo, se ele falta a audiência de instrução? Quer dizer que ele não tem interesse na produção probatória. E se ele tiver sido intimado pessoalmente para prestar depoimento pessoal, o que é que acontece? Pena de confesso. Acho que era isso que vocês queriam falar. Pena de confesso. Então já existe uma consequência processual prevista para os casos de ausência na audiência de instrução e julgamento. Então prevalece que não se aplica a multa na ausência à audiência de instrução. Só se aplica a multa na ausência injustificada da audiência de conciliação e mediação. Na prática, para a defensoria, essas audiências são importantes, mas vocês têm que pensar que a defensoria também pode fazer a conciliação extrajudicial. É muito comum, eu vi isso muito no Pará com um colega meu chamado Bruno, um defensor excepcional, que às vezes eu passava, a salinha da defensoria era no fórum, eu passava ali do lado e via ele discutindo com as partes, falando, olha, mas a senhora pode fazer acordo. Não, mas eu quero fazer acordo na frente do juiz. Eu não sei o que é que essa personalidade tem, porque só quer fazer acordo na presença do juiz. Mas o acordo na defensoria pública é um título, não é? É verdade. É um título executivo extrajudicial. Ou pode se tornar judicial se for pedida a homologação. Então não há necessidade. Às vezes acontece, e isso eu ficava pé da vida, porque chegava na audiência, olhava, quem é o juiz? Sou eu. Não, eu quero falar com o juiz, sou eu. Até o que eu coloquei uma plaquinha lá para dizer, eu sou o juiz. É acostumada a ver homem, eu acho que uma figura feia, sei lá, eu não sei, não que eu seja bonita, mas acostumada a ver uma outro tipo de figura na sua frente, personificada nessa autoridade máxima. E quando chegava lá e via, é isso aí, eu aceito aquele acordo que foi proposto lá na defensoria. Para quê? Né? Então, assim, eu acho que vocês incentivarem essa conciliação prévia, essa possibilidade de conciliar as partes de forma extrajudicial, é uma maneira muito efetiva de evitar o processo e também de otimizar a prestação jurisdicional, porque se a parte não cumprir, se aquele
que fez o acordo não cumprir, vocês vão alertar, olha, você pode ser preso. Você fez o acordo de alimento, você pode ser preso. Ah, mas o juiz não decidiu. Mas vai decidir, porque isso aqui é um título. Então, tudo isso, todas essas vantagens, tudo isso que foi gerado para a Defensoria Pública, como TAC para o Ministério Público, né? Como essa possibilidade de acordo, é uma vantagem, uma forma de evitar a judicialização. A gente fala muito de sistema multiportas, mas até onde eu sei, a única porta é a judiciária. Porque as pessoas não incentivam, a gente não muda essa cultura. Então tem que ter esse incentivo de vocês, pessoal que está entrando agora, que eu sei que entra com uma garra maior, uma vontade de mudar, justamente porque é possível ter o mesmo efeito. O juiz está lá e homologar um acordo é a mesma coisa do defensor estar lá, fazer o acordo, ser o signatário das partes e pedir a homologação ou mesmo levar isso em consideração como um título extrajudicial e pedir a execução, né, com base lá nos artigos 700 do CPC, tá? Um ponto que eu quero tratar com vocês que é muito importante em relação à defensoria. O artigo 334, em um dos seus parágrafos, fala que é necessária a presença do defensor público ou do advogado particular na audiência de conciliação e mediação. O que aconteceu? O CNJ decidiu, né, e não é uma crítica, é uma crítica e não é, mas o CNJ às vezes supre, né, o que a legislação prevê e muitas vezes decide além. Então, suprir quando não há previsão é uma coisa, né? Legislar, inclusive de forma contrária, eu entendo que é um pouco diferente. Mas o fato é que o CNJ decidiu que, no caso do SEJUSC, não há necessidade da presença do defensor público ou do advogado. É uma decisão de novembro de 2018, eu trouxe até a matéria para vocês do próprio site do STJ, e com base nessa resolução que trata da mediação e da conciliação, que traz os requisitos dos mediadores, que eles têm que ter, né, todo aquele currículo, cursos, essa é a resolução que trata de tudo isso, entendeu-se que não há necessidade de estar presente o advogado ou o defensor público no SEJUSC. Por um lado, acredito que desvaloriza um pouco o trabalho da advocacia e da defensoria pública. Por outro, traz um aspecto de realidade, porque eu não sei como é a Defensoria Pública aqui de São Paulo, mas se a gente imaginar ter um defensor público em todo o SEJUSC para fazer 40, 50 audiências, porque às vezes em mutirão, né, a gente sempre vê na televisão, são várias cadeirinhas, várias mesas e fazendo conciliação a todo momento, o juiz passa ali às vezes só para homologar. Então isso é muito complicado. Eu acho que a Defensoria Pública talvez não tenha estrutura para isso. Então, por um lado, tem o ponto positivo, por outro, eu acho que acaba indo de encontro ao que prevê o CPC, porque ele fala de audiência de conciliação e de mediação, né, sem dizer propriamente se é um centro extrajudicial de solução de conflitos ou não, mas como está no processo, é uma fase procedimental, entenderam que a audiência prevista no 334, ela já é judicial, então por isso que caberia o SEJUSC sem advogado e sem defensor, mas tem essa ressalva, né, em relação à desvalorização do advogado, da advocacia, da defensoria pública. É por isso que a OAB, eu não trouxe aqui, mas a OAB entrou com eu acredito que foi uma ADIM, no Supremo contra eu não sei se foi contra a resolução, não sei se foi gerada uma resolução, mas houve um questionamento sobre essa deliberação no Supremo, tá certo? A OAB já se manifestou, então é uma decisão bem recente, pode ser cobrado isso em provas, principalmente segunda fase, para falar da importância do defensor público presente nesse ato processual, porque muitas vezes o conciliador ele está extremamente disposto realmente a, né, otimizar aquela prestação, esclarecer as partes, mas nada como um profissional da área para dizer o que é mais vantajoso ou não é para a parte, entendeu? Então, a OAB foi em cima disso, não sei, não tem nenhuma deliberação depois dessa decisão, mas o que vem prevalecendo aqui, SEJUSC, que não é preciso assistência de advogado ou de defensor público. Uma outra coisa sobre a audiência, que eu quero conversar com vocês ainda sobre a audiência do 334,
é a possibilidade de adiamento. Eu falei para vocês que poderia ser adiada na hipótese de haver requerimento justificado, mas também é possível aquele adiamento previsto no CPC, que foi reproduzido no Estatuto da OAB, quando há o atraso na audiência superior a 30 minutos. Tenham cuidado, esse atraso não é o atraso que o juiz está fazendo a audiência, está aqui dentro do gabinete, dentro da sala de audiências e a próxima audiência está atrasada 50 minutos. É quando o magistrado ainda não chegou na audiência, ainda não chegou no fórum, ainda não chegou na vara, né? E as audiências estão todas atrasadas. É mais uma disposição que pouca gente aplica, porque qual é o advogado, qual é o defensor público que vai pedir uma certidão na secretaria dizendo que o juiz está atrasado? Mas é para pedir. Está na lei, mas a gente sempre pensa, eu não vou pedir porque pode ser que haja algum prejuízo posterior, né? Então, mas na lei o que diz é que esse atraso superior a 30 minutos deve ser requerido uma certidão para que não gere prejuízo nem para vocês e nem para a parte que vocês, né, para a pessoa que vocês estão assistindo, né? Então é possível ser requerida essa certidão. Não tem um rol taxativo de hipótese de adiamento da audiência. Eu não sei se vocês viram lá no Ceará eu não sei se foi estagiário, mas certificou que não tinha quem fizesse a audiência, né? E que essa audiência estava sendo adiada, né? Na verdade, pode haver o adiamento porque não tem serventuário suficiente para fazer aquela audiência. É claro que aquele ato, ele certificar com o teor de fé pública, está equivocado, mas é possível sim que em outras hipóteses que não estão previstas na lei, essa audiência seja adiada. A gente não pode imaginar que tudo vai seguir o código se a realidade de cada comarca, a realidade de cada vara é diferente. Então não é um rol taxativo, tá? O que é que eu quero? A gente está com... Eu vou introduzir a parte da contestação, mas para a gente não correr muito, eu vou até a parte das preliminares. E aí depois a gente faz a reconvenção e o restante do procedimento. A contestação é o que vocês vão se debruçar mais, é o que normalmente... Eu não sei como é que está na Defensoria Pública, ainda tem aquela prova de tribuna? Não tem, na Defensoria, alguns lugares ainda tem, mas normalmente é uma peça, né? Normalmente é uma peça e as questões, duas peças e as questões subjetivas, tá? E em 2 dias. Tá, entendi. É porque eu me lembro que tinha essa prova de tribuna. Então, a contestação é normalmente uma peça que vem sendo muito cobrada, até porque eu acho que dá para trabalhar várias teses, e embora pareça simples, né, pareça uma peça processual simples, ela cabe tudo. Se você caísse, por exemplo, uma peça de impugnação ou cumprimento de sentença, tá lá o rol das hipóteses, um rol taxativo das hipóteses em que pode haver a arguição, né, através do cumprimento de sentença. Tá lá, inexigibilidade do título, são hipóteses taxativas, então você se limita naquela cognição. A contestação é muito ampla. Pode haver uma contestação com um pedido reconvencional, uma contestação no juizado com um pedido contraposto, várias hipóteses dentro dessa mesma peça processual, preliminares, litispendência, coisa julgada. Eu acho que ela abarca, né, diversos temas que vocês precisam ter muita atenção. O termo inicial da contestação, ele vai variar conforme a audiência que a gente mencionou antes. O réu foi citado para comparecer à audiência, compareceu, não houve acordo. O prazo para contestar se inicia dessa audiência. Carol, ele tem início da data da audiência ou do dia útil seguinte? Prevalece que é do dia útil seguinte, é um enunciado do CJF. Amanhã eu trago até ele para vocês. Prevalece que é do dia útil seguinte, porque como é um prazo processual, a gente pega a regra geral dos prazos. Inicia-se no dia imediato subsequente. Então, terminou a audiência hoje, 10 horas da manhã, o prazo só vai iniciar na data seguinte. E o prazo para a Defensoria Pública, isso vocês já devem estar cansados de saber. Além de ser em dobro, em regra, dias úteis, se for um prazo processual. A gente vai discutir prazo material e prazo processual lá no cumprimento de sentença.
O prazo para a Defensoria Pública é em dobro, é em dias úteis e ele só conta a partir da disponibilização dos autos na instituição. Se porventura eu estou fazendo audiência como juiz e eu delibero que o defensor público sai devidamente intimado para apresentar contestação, isso é válido? Não é. Mesmo com, mas o defensor disse que estava sendo considerado intimado. Não, prevalece que tem que ser intimado pessoalmente, com a carga dos autos, se for um processo físico. Então, mesmo intimado na audiência, seja de conciliação ou de instrução para um eventual memoriais, né, alegações finais ou até para alguma outra providência que seja deliberada, mesmo que conste no termo da audiência, o defensor público sai intimado neste ato, ele vai ter que receber carga dos autos e o prazo só vai começar a partir daquele momento, tá certo? Outra diferenciação em relação ao defensor público, e agora nesse momento a gente vai começar a se debruçar sobre os aspectos da defensoria, é em relação a alguns princípios inerentes à contestação. A contestação, ela é o meio de defesa do réu. É nela que o réu vai rebater, todos os argumentos do autor, pontualmente cada um deles. O defensor público, ele se submete a esse regramento, ao que se chama de ônus da impugnação especificada? Não, ele não se submete e isso está previsto expressamente no CPC. No CPC de 73, como eu coloquei aí, existia uma previsão no sentido de que o ônus da impugnação não se aplicava ao advogado dativo, ao curador e ao MP. Só eram esses três. Se a gente imaginar desses três, quem é o defensor? O curador, porque é uma função institucional da Defensoria Pública. Mas o CPC de 2015 trouxe expressamente que também não se aplica ao defensor, mesmo na hipótese dele não ser curador, tá certo? Já era um entendimento doutrinário, mas o CPC trouxe isso expressamente. Isso não quer dizer que vocês, como defensores, vão ter que apresentar uma contestação por negativa geral. Muitas vezes, a parte procura a Defensoria Pública e não traz documentos suficientes, não traz informações suficientes. E aí deixa tudo com o defensor espera, já está no 30º, em dobro, no 30º dia útil e a parte não trouxe. O defensor público vai perder o prazo? Não. Então, diante dessas dificuldades é que não se submete ao ônus da impugnação especificada. É por isso que tem que ser analisado com ponderação a questão da revelia. Quando o réu não apresenta, da revelia não, da confissão. Quando o réu não contesta os fatos, eles se tornam incontroversos. Mas em se tratando da Defensoria Pública como o órgão que está assistindo a parte requerida, tem que ser analisado isso com ponderação, tá certo? Então, por essas dificuldades históricas que a Defensoria Pública possui, é que o ônus da impugnação especificada não se aplica à Defensoria Pública, tá certo? Eu até coloquei aqui essa ressalva. Essa nova redação nos permite concluir que ao defensor público é permitida a oferta de contestação por negativa geral, ainda que ele não esteja exercendo a curatela especial. Mas, mais uma vez, se puderem argumentar, é muito mais fácil e melhor para o assistido. Mas a maioria dos casos, vocês não vão ter instrumentos suficientes, né? Então, indiquem, peçam as provas, embora as provas possam ser requeridas na contestação, mas também possam ser requeridas naquele momento do saneamento, em que o juiz vai intimar as partes para apresentar rol de testemunhas, enfim. Mas até lá vocês vão ganhando tempo. Então, já façam o requerimento de provas nesse momento procedimental aqui também, tá? Outro princípio que a gente tem que também analisar com uma certa ponderação em se tratando do defensor público é o princípio da eventualidade ou concentração da defesa. O 341, ele diz que incumbe ao réu se manifestar sobre as alegações constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se não for admissível a confissão, a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considerar como substância do ato e estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. A impugnação
especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Então, mais uma vez, ponderem essa defesa que vocês vão apresentar. Não tem documento suficiente? Peçam como prova a juntada posterior de documentos. Mas é claro que nessa hipótese, se a parte que vocês estão assistindo já tinha esse documento disponível e vocês vão apresentar em um outro momento processual, por exemplo, né, na instrução ou na fase de memoriais, aí o juiz vai ter que analisar se isso é uma alegação superveniente ou não. Por quê? A petição inicial e a contestação, ela tem que trazer todos os documentos necessários para a instrução do feito. Mas é possível juntada posterior de documentos? Claro que sim. É possível a juntada posterior, inclusive na apelação, desde que não seja evidenciada a má-fé, tenha sido observado o contraditório, tá certo? E não seja um documento essencial à propositura da demanda. Mas se for um documento que simplesmente a parte tinha, mas esqueceu de trazer para o defensor, aí a regra é que vai ser aplicada a preclusão para a apresentação desse documento. Mas aí já não é culpa de vocês. Então, até como uma dica, quando vocês estiverem atuando na Defensoria Pública, eu vi muitos defensores fazerem um checklist dos documentos que a parte está entregando e fazer uma orientação por escrito dizendo para a parte, está faltando documento tal, você tem tantos dias para apresentar esse documento sob pena de ficar prejudicada a sua defesa. Isso é muito importante que vocês adotem, independentemente de ter alguma deliberação da defensoria, da associação, que eu não atuo nessa área, então eu realmente não sei se tem, mas é importante para que vocês não sejam prejudicados como profissionais, porque acontece muito em qualquer área, tanto na defensoria, tanto na advocacia. Então, a título de sugestão, façam esse checklist, trabalhem com esse checklist, porque ele vai trazer uma certa segurança para vocês. E se eventualmente vocês perderem um prazo, ou se for o caso de apresentarem uma petição no prazo, mas essa petição ser incompleta, a parte depois não vai dizer, foi culpa do defensor. Então, utilizem isso como, se ele fosse bom a gente não dava, né? Vendia, mas como práticas que eu vi darem certo, tá certo? É possível alegar algo superveniente à contestação? Sim, e também juntar posteriormente documentos. Como é o caso, por exemplo, na réplica. Se na contestação o réu argumenta alguma situação que o autor não sabia ou que não foi tratado pelo autor, o juiz vai ter que deliberar pela apresentação de réplica, que será no prazo de 15 dias. A réplica é regra? Não, embora tenha alguns juízes que sempre que recebem a contestação, para a réplica. A réplica só deve ser aplicada quando? Só deve ser deliberada a apresentação de réplica quando? Alega algum fato desconstitutivo do direito do autor, modificativo ou impeditivo ou alguma preliminar. Fora dessas hipóteses, não há necessidade de réplica. Então, é necessário que o magistrado ou a magistrada analise se há algum desses fatos para deliberar pela réplica. Ela não é uma peça essencial do processo. Mas, se houver essa deliberação, eu posso juntar novos documentos na fase da réplica. Eu posso juntar documentos na fase de alegações finais? Depende. Se forem documentos que foram produzidos, você tomou conhecimento desses documentos após a fase de instrução, não tem problema nenhum. É possível a juntada, mas aí nesse caso o julgamento vai ser convertido em diligência para que a parte contrária seja intimada para se manifestar sobre esse documento e se instaure o contraditório, tá certo? Então é possível sim essa juntada posterior de documentos e de alegações, tá certo? Além disso, sobre a contestação, a gente vai tratar sobre as preliminares, tá? Preliminares não precisa, eu vou dar uma sentadinha aqui que agora eu cansei. As preliminares, elas, como o próprio nome diz, elas vêm antes do mérito. Você pode criar um tópico na sua petição falando das preliminares para que elas sejam tratadas, mas não necessariamente precisa desse tópico, mas é interessante que elas sejam tratadas antes, porque algumas são prejudiciais ao julgamento do mérito. Então, se o juiz verificar, por exemplo, a ilegitimidade da parte, ele não vai precisar, ler os fundamentos, caso ele reconheça a ilegitimidade depois da réplica. Então,
Não há necessidade de ir para a fase de mérito, para analisar o mérito se aquela preliminar foi arguída. Então, dentre as preliminares estão a inexistência ou nulidade de citação, que é um vício chamado transrescisório, porque a citação é um pressuposto de existência do processo, então se ela não ocorrer, na verdade o processo não é nulo, ele sequer existiu. Então, por isso que é possível, através da ação rescisória, argumentar a ausência de nulidade ou através daquela chamada querela nullitatis, que é depois da ação rescisória, tá certo? Incompetência absoluta e incompetência relativa. É possível a arguição em preliminar. Da incompetência absoluta e relativa, faço um adendo aqui que a relativa pode ser arguída pelo Ministério Público. Antes, no CPC de 73, havia uma certa divergência se poderia ele arguir a incompetência relativa como fiscal da lei, agora fiscal do ordenamento jurídico. Hoje prevalece que sim, está expresso tanto como fiscal quanto como ele atua como parte, tá certo? Relativa e absoluta também. A discussão que havia era em relação à relativa, mas na relativa, porque a absoluta, ela é uma matéria de ordem pública, também é um vício rescisório, você pode ajuizar a ação rescisória, então o Ministério Público, como fiscal do ordenamento e como parte, poderia arguir, mas tinha essa divergência em relação à incompetência relativa. Todas essas arguições, todos esses questionamentos, eles são feitos no próprio bojo da contestação. Existia algumas peculiaridades no CPC de 73, especificamente, que a gente vai tratar agora, sobre o valor da causa. A impugnação ao valor da causa no CPC antigo era feita em autos apartados. Eles tramitavam em apenso, iriam para o mesmo juiz, mas era feito em autos apartados. Então, pensando na celeridade, na efetividade, na instrumentalização, trouxe, né, o legislador trouxe essa possibilidade de ser arguída na própria contestação, assim como a questão do valor da causa e da justiça gratuita. A justiça gratuita antes tinha a impugnação à justiça gratuita. Hoje a impugnação à justiça gratuita é feita no bojo na própria contestação. E nesse ponto da impugnação, eu quero que vocês anotem aí, que eu não coloquei no slide, é que a impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suficiência de recursos é de quem alega. Então, se você, como defensor público, percebe que você está assistindo o réu, e você percebe que o autor que recebeu o benefício da gratuidade, na verdade é uma pessoa que tem condições financeiras, você argumente e junte provas dessa suficiência financeira ou pelo menos requer ao juiz, por exemplo, que seja feita a consulta através do Infojude, para verificar que na declaração de imposto de renda ele tem diversos imóveis, participação em empresas, enfim, tem condições de arcar com as despesas do processo, para que o juiz possa revogar esse benefício. Mas o ônus de trazer provas dessa suficiência financeira é de quem está alegando. Vocês se lembram que tem lá nas disposições relacionadas à gratuidade que prevalece que, no caso de pessoa natural, a hipossuficiência ela é presumida e é uma presunção relativa. Então, para ilidir essa presunção, só com a impugnação, ou se o juiz tiver alguma dúvida. Se por acaso o juiz tiver uma dúvida, como eu disse para vocês no início da aula, ele não pode indeferir o benefício, ele tem que oportunizar a parte de se manifestar e dizer, olha, eu realmente não tenho condições. Tá aqui, embora eu ganhe 10 mil reais, eu tenho 5 filhos, eu tenho tantos empréstimos, eu tenho isso aqui, tal, pronto. Já foi suficiente, o juiz vai decidir pelo deferimento do benefício, tá? E se vocês entenderem que a pessoa, a parte autora, no caso vocês estariam assistindo o réu, não tem condições de pagar, ou melhor, tem condições de pagar, a prova cabe a quem alega, tá? Ainda dentro das preliminares. Incorreção ao valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, arbitragem, incapacidade da parte, ausência de legitimidade, falta de caução e indevida concessão do benefício da justiça gratuita. Por que eu deixei em negrito essas duas situações aqui, o inciso 6 e o 10? Porque essas duas
o juiz não pode conhecer de ofício, tá? Nessas duas situações não há conhecimento de ofício pelo juiz, com exceção na convenção de arbitragem, nesse caso, o juiz não conhece de ofício e caiu isso até em uma prova recente, eu não me recordo se foi magistratura ou foi defensoria. O juiz, o réu, caso ele não venha arguir a convenção de arbitragem, seja o compromisso arbitral ou a cláusula arbitral, prorroga-se a competência. Então, haverá, sim, o prosseguimento do processo na justiça comum, tá certo? Na litispendência, eu quero tratar com vocês dessa teoria que caiu recentemente numa prova também de segunda fase, eu acredito que foi do MP. Vocês devem se lembrar que a teoria da tríplice identidade, para fins de litispendência, é a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, aqueles três elementos da ação. Se houver identidade entre esses três elementos em dois processos, o que é que vai acontecer? O mais antigo vai prevalecer e o mais recente vai ser extinto sem resolução do mérito. Mas existe uma chamada teoria, que é teoria da identidade da relação jurídica. Ela não considera simplesmente essas três identidades, a causa de pedir, o pedido e as partes. Acontece muitas vezes de serem as mesmas partes, a causa de pedir ser a mesma, mas o pedido ser outro. Nesse caso do STJ, eu trouxe dois exemplos para vocês. Eu queria que vocês acompanhassem a leitura para verificar que essa é uma teoria que pode sim ser aplicada, que ela vem sendo aplicada de forma mais rotineira e que vocês podem utilizar como argumento em eventual peça de vocês, tá certo? Primeiro exemplo, servidor público que, quando ainda seletista, laborava em condições insalubres, tem o direito de averbar o tempo de serviço com a aposentadoria especial, na forma da legislação anterior, posto que já foi incorporado ao seu patrimônio jurídico. Todavia, já tendo sido apreciado o período compreendido entre 12 de julho de 76 e 28 de junho de 91, através de um mandado de segurança apreciado com mérito, cuja decisão transitou em julgado, impossível sua reapreciação na via eleita, uma vez que se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada. Nessa hipótese, imagine o seguinte: eu sou servidora pública e eu peço uma gratificação durante algum período que eu não recebi e que entendo que essa gratificação é devida. Estipulo o período de tanto a tanto, de X até Y. O juiz indefere esse meu pedido, indefere não, julga improcedente esse meu pedido e analisa essa causa de pedir. A causa de pedir eu entendo que esse valor, essa gratificação é devida, mas o juiz entendeu que não, que eu não me enquadro na hipótese legal em que prevê essa gratificação, esse exemplo. Só que passa um tempo e eu percebo que não continuo sem receber a gratificação, óbvio, porque o juiz julgou improcedente. E eu peço novamente uma nova demanda, um novo período, a incidência dessa gratificação. Vocês percebem que o pedido é diferente? Porque o período, o termo inicial e o final desse novo processo é diferente. O pedido é diferente, mas a causa de pedir e as partes são as mesmas. Então, se a gente trabalhar exclusivamente com a teoria da tríplice identidade, esse processo vai prosseguir. Vocês concordam? Então, por isso que existe a teoria da identidade da relação jurídica. Quando a relação jurídica é a mesma, embora os três elementos não sejam iguais, é possível que o juiz analise a litispendência ou eventual coisa julgada, tá certo? Outro exemplo para vocês. Sentença proferida em demanda anterior, já transitada em julgado, reconheceu à parte o direito de receber uma gratificação integral até a implantação da avaliação de desempenho dos servidores ativos. Ou seja, ela recebe a gratificação integral, mas a partir do momento da avaliação percebe que é uma outra situação. O juiz aqui colocou uma espécie de condição, não é a sentença condicional, mas colocou uma espécie de condição. Verificados esses fatos, cessaria o pagamento integral, ou seja, eu recebo o pagamento integral nessa hipótese, mas a partir da avaliação de desempenho eu não recebo mais. Concordam? Tá.
viola a coisa julgada material a pretensão do pagamento integral da gratificação, quando, no processo anterior, a percepção da vantagem ficou limitada ao início das avaliações de desempenho dos servidores. Nessa hipótese, a parte pediu novamente a gratificação, mas o juiz na sentença anterior disse: você só tem direito à gratificação até ser implementada a avaliação de desempenho. Se a avaliação de desempenho foi implementada, ela ainda tem direito? Claro que não, ainda que seja um período posterior. É claro que ela pode fazer a distinção entre aquele caso que foi julgado e o caso que está sendo analisado naquele momento. Mas o que eu quero que vocês percebam é que, embora em regra tenha que ter a tríplice identidade para a litispendência, nem sempre vai ocorrer. Então, para evitar de o juiz continuar com o procedimento, de ter audiência de instrução, sentença, né, simplesmente porque o período foi diferente, o pedido é diferente, vocês devem aplicar a teoria da tríplice identidade. Eu sugiro que vocês analisem esses julgados, tá, de forma mais pormenorizada, especialmente para uma segunda fase, até porque o STJ, ele traz muitos conceitos, né? E muitos julgados são uma aula. A da Nancy Andrighi, eu gosto muito de ler os julgados dela, mesmo não concordando com algumas posições, porque realmente é uma aula. E nesse caso, o ministro Gurgel, que acho que está lá ainda, ele fala o seguinte, ó: teoria das três identidades. Não se mostra suficiente para identificar a existência de coisa julgada como impedimento à apreciação do mérito. Em tais situações, lança-se mão da teoria da identidade da relação jurídica. Então, observem essa nomenclatura, porque às vezes a gente sabe o que significa, mas cai na prova com esse nome e é bom a gente ter essa lembrança, tá certo? Eu vou só aqui terminar com vocês a questão. Eu queria só apresentar mais um ponto ainda sobre as preliminares, tá certo? É possível, para a gente finalizar essa parte, depois a gente continuar com ainda outras preliminares, mas eu quero conversar com vocês sobre os vícios do procedimento. Se porventura, imaginem o seguinte: eu sou defensora pública, venho arguir alguma preliminar, o juiz vai apresentar, vai intimar a parte autora para a réplica e a parte autora realmente percebe que houve um equívoco e que aquela preliminar arguída, que não é prejudicial de mérito, realmente é válida. É possível ainda aproveitar esses atos processuais? Pela lei, não. Pela legislação, não. Mas imaginem o seguinte: percebam que um documento faltou, precisava ser juntado e não foi juntado por equívoco da parte. E aí, nesse caso, na réplica, o autor percebe que não fez a juntada desse documento, que na verdade essa petição era inepta, por ausência dessa documentação e que gerou essa confusão entre o pedido e a causa de pedir, enfim. É possível que o juiz receba essa documentação e dê prosseguimento ao processo? É possível sim, mas desde que haja concordância do réu. Porque vocês têm que lembrar que a tutela jurisdicional, ela não é só para o autor. O direito de ação não é só para o autor, o direito de ação também é do réu. O réu quer uma decisão de mérito. E às vezes o réu, mesmo sabendo que poderia ter uma decisão sem mérito, ele prefere uma decisão de mérito porque ele quer efetivamente comprovar que ele tem razão naquele caso concreto. Então, a tutela jurisdicional, ela também é deferida ao réu. Vocês vão perceber isso na liquidação de sentença. É normal que na liquidação ela seja requerida pelo autor. Vocês já viram liquidação de sentença ser requerida pelo réu? É muito difícil, mas ele pode. Por quê? Porque o réu quer saber, pode querer saber o quanto que ele deve. Ele já sabe que ele deve, mas ele quer saber o quanto, justamente para evitar que gere o cumprimento de sentença, que ele seja intimado e eventualmente, né, tenha que pagar multa, honorários, enfim. Então, é possível sim que o réu faça esse requerimento na liquidação. Então, observem esse aspecto. Na próxima aula, eu quero conversar com vocês. Eu vou passar esses julgados aqui, a gente pode até fornecer
tem como colocar no site, né? Tá. Então, eu deixo no site, mas se vocês quiserem também por e-mail. A gente vai tratar na próxima aula da ilegitimidade, e esse ponto da ilegitimidade é aquele nomeação à autoria, que era antiga espécie de intervenção de terceiros no CPC. Virou esse 338 e esse 339. E aí, sobre esse ponto específico, como a gente vai relembrar as questões de intervenções de terceiro para fazer um comparativo entre o CPC de 73 e o CPC de 2015, se vocês tiverem alguma dúvida de intervenção de terceiros, aí a gente pode também tratar na próxima aula, tá certo? Então, combinado, até a próxima.